Todos muito bem-vindos ao terceiro encontro da disciplina Experiência Profissional Desafios Contemporâneos. Me chamo Alice, né? Vocês já me conhecem, sou a professora mediadora de vocês, e juntamente com o professor Regente Ricardo, estamos à frente dessa disciplina. Tem alguém com o microfone ligado? Gente, por favor, vou desabilitar aqui depois para que vocês não possam, tá? Não habilitem o microfone, por gentileza. Depois eu vou, quando eu terminar aqui os meus avisos, eu vou desabilitar essa função, tá? Acaba atrapalhando. Então, vamos lá, né? Como eu havia falado anteriormente, hoje, dia 25/11, o nosso terceiro encontro da disciplina, né? A disciplina ela já finaliza na semana que vem, né? No caso, dia 2/12, tá? A disciplina vai finalizar para vocês. E aí a gente vai entrar, né? Vai ter o período do recesso e tudo mais, mas a gente fala sobre isso mais à frente, tá? Já começaram a realizar aí o trabalho de vocês com as orientações que o professor Ricardo deu em aula? Espero que sim, tá? Outra coisa também muito importante, pessoal, é referente à atividade de extensão, tá? Como eu sempre falo com vocês, é muito importante que vocês acessem, tá? As atividades de extensão disponíveis. Quem está com o microfone aberto, pessoal? Eu. Desabilitem, por gentileza, o microfone, tá? Por favor. Eu sempre falo com vocês sobre a atividade de extensão, né? E vou compartilhar aqui com vocês. Professora, como é que eu me inscrevo em uma atividade de extensão, né? Como é que eu faço todo esse passo a passo? Vou mostrar para vocês aqui. Vou parar de compartilhar minha tela só enquanto eu entro aqui no sistema, tá? As dúvidas que vocês estão enviando agora eu não consigo ver no chat, tá? Então, eu vou pedir para que vocês segurem um pouco. Só um minutinho, eu já compartilho novamente minha tela. Mentira. Então, esse momento que eu sempre falo aqui com vocês, né, que eu falo dos avisos, e eu sempre puxo também para a questão de extensão, de horas complementares, é porque, de fato, pessoal, é muito importante, né? Lembrando, quem iniciou na instituição a partir de 2023.1, tá? A partir de 2023.1, precisa cumprir 10% de extensão. Lembra que eu falei para vocês? O sistema está um pouquinho lento, mas já estou entrando, já vou compartilhar com vocês minha tela novamente. Estão vendo minha tela? Estão vendo, né? Agora sim, professor. Estão vendo? Ótimo. Pessoal, essa é a imagem que vocês têm, né, quando vocês logam no Gioconda de vocês, né, no AVA de vocês, tá? Na realidade. Então, aqui a aluna Débora, obrigada, tá, por disponibilizar a sua matrícula para que eu pudesse fazer essa simulação. Professora, primeiramente, primeiro ponto, como eu sei a quantidade de horas de extensão que eu preciso cumprir? Como eu sei a quantidade de horas de extensão? Vocês vão fazer esse passo a passo aqui, ó, prestem bem atenção. Vocês vão clicar em atendimento, atendimento, emissão de documentos, ó, atendimento, emissão de documentos. Vai clicar aqui na opção histórico escolar, tá? Histórico escolar, emitir certificado. Vai abrir aqui o histórico de vocês. E aí, ó, vocês vão rodar lá embaixo. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Vocês vão rodar, né? Vão descer a página na realidade até o final. Estão vendo que aqui, ó, embaixo do histórico, vai ter exatamente a quantidade de atividades complementares e a quantidade de atividade de extensão que precisa cumprir. Então, a aluna Débora, por exemplo,
ela precisa cumprir 80 horas de atividades complementares e 340 horas de extensão, tá? 80 horas de atividades complementares e 340 de extensão. Professora, horas complementares é a mesma coisa que atividade de extensão? Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que não, que é diferente? As atividades complementares, como é que vocês conseguem essas horas? Através de workshops, palestras, minicursos, tá? Que no final vai gerar para vocês um certificado, né? Quando a gente faz uma atividade, um minicurso, gera um certificado. No final, né? Com esse certificado, você consegue anexar as horas dentro do sistema, tá? E a atividade de extensão, professora? A atividade de extensão é vinculado à instituição, tá? Então, vocês não podem fazer isso em outra instituição e trazer, né, para cá, por exemplo, tá? Tem que ser vinculada à Uniaselv. Professora, como é que eu vejo... Ops! Professora, como é que eu vejo a quantidade de horas que eu preciso cumprir? De horas não, os projetos que eu preciso cumprir. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um momento. Vocês vão clicar aqui, estão vendo que tem o nome no canto inferior esquerdo, tem o nome extensão. Vocês vão clicar aqui, ó, em cima de extensão, tá? Clicou em cima de extensão, vai abrir para vocês essa página aqui. Você vai clicar em inscrever-se em nova atividade, tá? Inscrever-se em nova atividade. Feito isso, ó, vai aparecer para vocês os projetos, né? Tem disponível ao seu curso. Então, todos esses projetos aqui, ó, a aluna Débora, né, ela vai escolher o que ela mais se identificar, tá? Ela não precisa fazer todos esses projetos, né? Lembram lá que ela precisa cumprir 340 horas de forma obrigatória. Então, ela vai fazer, né? Ela vai realizar dentro dessa perspectiva que ela precisa, que são 340 horas, tá? 340 horas. Então, sobre extensão, já reforcei novamente, sobre atividade complementar. E, professora, como é que eu vejo, por exemplo, a minha evolução da disciplina? Vamos lá para o início. Ops, eita, até saí do sistema. Espera só um momento. Foi. Quando vocês entrarem, né, vocês vão sempre escolher aqui a disciplina, tá? Nesse caso, a disciplina que vocês estão cursando agora é Experiência Profissional Desafios Contemporâneos. Vocês vão clicar em cima da disciplina. Professora, como é que eu registro o código de presença? Aqui dentro do Avo você consegue registrar. Estão vendo que aqui, nesse caso, né, a aluna ela já registrou às 20h31, tá? E aí sempre vai ficar aqui uma mensagem, registrar entrada, e aí vocês vão anexar aquele código que eu passei para vocês lá antes da aula iniciar. Geralmente eu passo de 5 a 10 minutos o código, né, antes de iniciar a aula e deixo aqui no chat. Então, com aquele código, você vai registrar a sua presença. Sua presença. No final do encontro, né, eu vou passar para vocês o código de saída. E aí você vai clicar aqui em registrar saída, tá? Então, você consegue acessar, né, consegue lançar a sua presença aqui dentro do sistema, tá? Então, é muito importante que vocês acessem. Outra coisa também, você já consegue entrar diretamente, ó, na sala de aula virtual aqui do Teams, só clicando aqui nesse botão, né, sala de aula virtual, vocês conseguem, tá? Acessar as aulas gravadas, lembrando uma coisa muito importante sobre isso. Eu vou até clicar aqui para que vocês possam ver. Ó, aqui vocês vão observar que já vai estar as duas aulas, estão vendo? Vai ter a primeira aula do dia 11 do 11 e a segunda aula do dia 18 do 11. Às vezes, a aula demora um pouco mais para subir aqui, tá? Demora um pouco mais para subir aqui, mas a aula ela sempre vai ficar disponível uns 20 minutinhos após finalizar o encontro aqui no chat da disciplina. Lembram que eu falei para vocês? E eu mando o link também. Pessoal, gravação da aula 1, gravação da aula 2. Mas vocês conseguem também acessar as aulas gravadas aqui, ó, pelo AVA de vocês, tá? Outra coisa muito importante, vamos lá. No caso dessa disciplina, né? Que vai ter a postagem da atividade de vocês, do trabalho de vocês. Vocês vão ó, enviar o arquivo aqui dentro de notas e avaliações, tá? Vocês vão clicar, eu vou voltar novamente. Vocês vão clicar aqui em notas e avaliações e enviar o arquivo, né? Quando o arquivo já estiver pronto, tá?
Aqui também vocês observam, ó, que tem a data de envio do trabalho. Vai ficar disponível até o dia 9/12, tá? Até o dia 9/12, para que vocês possam realizar, né, a postagem do trabalho. Ok? Bem como também a socialização, tá? A socialização é através, né, de uma pergunta que vai ter para vocês aqui no sistema, tá? Através da pergunta, vocês vão responder essa pergunta e aí vão, né? Quem responder vai ter até 3 pontos, tá? Que é a nota da socialização. Ok, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Tem um aluno com a mão levantada, Vinícius. Vou habilitar seu microfone, tá, Vinícius? Só um minutinho. Pode falar, Vinícius. Só clicar em cima do seu microfone. Vinícius? Quer falar, Vinícius? Alguma coisa? Vocês estão vendo aqui, pessoal, como é fácil registrar a presença? Que eu acho que era sua dúvida, não é, Vinícius? Ó, você vai conseguir registrar sua presença, tá? Ó, aqui no AVA. Aqui dentro do AVA vai ter um botão, tá? Registrar, ó, registro de frequência. Você Professora, vai clicar, ops, e vai tá me ouvindo? registrar a sua presença, tá? Registrar a sua entrada e a sua saída. Existem duas formas de vocês, né? Registrarem essa frequência. É através do Leo, que é o aplicativo da UniaSelv, ou aqui do AVA, né? O AVA, ela é bem autoexplicativo, tá? Então, tem essas duas Tá... formas. Oi, tá Oi, conseguindo me Vinícius, ouvir? pode falar. Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Pronto. É porque eu tava com problema no meu Teams. Não tava conseguindo Certo, entrar. Aí eu falei com o pessoal da Uniaselv. Aí eles certo. consertaram. Hoje eu consegui tranquilo, mas eu fazia todo o passo a passo e não ia. Aí eu não consegui me registrar nas duas últimas aulas, mas eu estava assistindo gravadas. Aí depois você me fala Ok. como é que eu Mas não tem posso problema não, proceder. tá, Vinícius? Se você também não conseguiu registrar as outras aulas, você não fica prejudicado, tá? Isso serve para Não toma Vinícius falta, não? ou para outros alunos, tá? Vocês não se prejudicam quando vocês não colocam código, tá bom? Entendi. Tá me Ok? ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Pronto. Obrigadão. Deu certo. Digiane, você quer que eu mostre novamente? É isso? Como é que, olha, verifica as horas? Mostra sim. Vocês vão clicar, meu tempo já está esgotando, tá? Para você precisa iniciar a aula, mas eu vou mostrar novamente. Então, professora, como é que eu vejo a quantidade de horas que eu preciso cumprir? Vocês vão clicar aqui, ó, em atendimento, estão vendo? Atendimento. Clicou em atendimento, vocês vão clicar aqui, ó, emissão de documentos. Estão vendo? Emissão de documentos. Cliquei em emissão de documentos, vou, né, clicar aqui em histórico escolar, tá? Histórico escolar, emitir certificado. Vai carregar para vocês. E aqui no final, tá? Vai ter exatamente a quantidade de horas complementares e a quantidade de horas de extensão que vocês precisam cumprir, tá? Então, ó, feito esse passo a passo, você consegue, tá? Visualizar exatamente a quantidade de horas. Ok, pessoal? Na semana que vem também a gente pode falar mais sobre isso, tá? Eu posso mostrar outras coisas para vocês dentro do sistema. Lembrando que o meu tempo, né, ele é curtinho, porque o professor ele precisa iniciar a aula. Mas, assim, espero que, né, com essas informações que eu passei para vocês hoje e nas demais aulas, que vocês tenham conseguido, tá? Compreender, né, melhor o sistema, ok? Isso aí que vocês estão recebendo, pessoal, é para quem perdeu, tá? Para quem perdeu alguma avaliação, é a segunda oportunidade, tá? Vocês conseguem, né? Caso vocês tenham perdido a avaliação da disciplina passada, vocês conseguem realizar, certo? Essa avaliação através da segunda oportunidade, certinho? Prontinho, professor, pode iniciar, tá? Desculpa aí, passei uns 2 minutinhos, mas é Hum, necessário essas informações. Imagina, professora. É só comentar com eles, acho que é legal, né, professora? Que assim, eles vão marcar a prova, a segunda oportunidade de prova, mas essa matéria aqui não tem segunda oportunidade, né, professora?
Não, tô falando da disciplina passada, prof. Isso Isso, mesmo, é não, da não, não, vamos só repassar. relembrando. É, só relembrando, porque às vezes o pessoal confunde e acha que Isso, tem segunda oportunidade nessa, né? isso, É, não. até É teve realmente, se você um. perdeu, não enviou o seu trabalho, né, até o dia 9/12, Uhum, que é o prazo final, infelizmente você vai precisar uhum. repor a disciplina, né, em outro período no semestre que vem, tá? É Não isso tem mesmo. segunda oportunidade. Bem lembrado, professor Ricardo. Teve até um aluno que perguntou na aula de ontem, né? Eu estava dando uma aula e ele perguntou, ele falou: Ah, e se eu perder o prazo? Se perder o prazo, perdeu o prazo, vai ter que fazer de tudo de novo. Verdade. Maravilha, professora. Eu vou compartilhar minha tela, então. Pode compartilhar, prof. Fica à vontade. Já está compartilhando. Legal. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos começando nossa terceira aula de experiência profissional, desafios contemporâneos. E aí, pessoal, é o seguinte: eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, segurem a ansiedade, tá? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente está explicando e vocês começam a fazer outras perguntas, né? Ficam preocupados com o chat. E o que que acaba acontecendo? Quando a gente fica preocupado ali em ler o chat e mandar mensagem no chat, a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente está falando. Então, às vezes acontece, eu estar explicando alguma coisa e o pessoal está perguntando exatamente aquilo que eu estou perguntando, né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, eu vou tirar dúvida. Caso alguma dúvida eu não tire, ainda tenha ficado alguma dúvida, vocês perguntem, tá bom? Então, vamos lá. Começando a terceira aula de desafios contemporâneos, vou começar perguntando como vocês estão se sentindo para a aula de hoje, pessoal. Coloquem um emoji no chat representando seu sentimento para a aula de hoje, pessoal. Coloquem lá um emoji que represente como vocês estão se sentindo. Aí a professora me conta como é que estão os emojis, professora. Pode deixar. Gargalhada, emoji de gargalhada, emoji carinha feliz, confuso, sorrisinho sem palavras. O pessoal tá legal, outros estão preocupados, nervosos. Através do emoji, né? Que eu tô é, interpretando dessa forma, o emoji que vocês estão colocando. Feliz, Muito bom. Então, é uma variedade de emoções hoje, hein, professora? sim. Tá bem Muito bom. diversificado aqui as emoções. Muito bom. Para aqueles que estão felizes, espero cumprir com essa, né, manter vocês felizes, alegres. Para aqueles que estão confusos, preocupados, fiquem tranquilos que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas para que vocês não fiquem mais preocupados, tá bom? Então, relembrando, né, pessoal? Atividades que vocês tinham que ter feito e as que terão que fazer. A primeira coisa era ambientação com o conteúdo, ouvindo o podcast, né? Então era entrar lá no podcast, ouvir o podcast para entender lá o que são as soft e as hard skills. Às vezes, pessoal, vocês podem falar assim, professor, eu ouvi o podcast e tudo, para quê? Qual que é a importância dele? Ou ainda nem ouviu, né? Professor, qual que é a importância do podcast? A importância, pessoal, é que vocês vão ter que elaborar as questões do roteiro, pensando nas hard e nas soft skills, né? Então eu preciso entender bastante. Aliás, olha que interessante, né? Muitas vezes, quando vocês vão fazer a entrevista, vocês podem chegar e estar conversando com a pessoa e vocês perguntarem: quais são as soft skills importantes? E a pessoa, soft o quê? O que que é isso, né? E aí vocês vão ter que explicar. Então, na verdade, a ideia é que vocês entendam bem o conceito. Por isso que vocês têm que ouvir o podcast, por isso que ele é tão importante. Depois disso, leitura e fichamento do artigo. Então, vocês vão pegar lá o artigo, tá? Tá logo na sequência do podcast, ler e fazer o fichamento, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o fichamento. Só para relembrar, tá? Por enquanto. Então, vai ler e fazer o fichamento. Leu e fez o fichamento, elaboração do roteiro de entrevista, também já vou relembrar sobre ele, tá? E por fim, realização da entrevista. Na verdade, a tarefa de vocês vinha até aqui, né? Tinha pedido para vocês deixarem até a entrevista feita para essa aula, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto final e aí a gente vai falar sobre o portfólio e a socialização, beleza?
Dessas atividades, pessoal, coloquem no chat qual vocês já realizaram. Não precisa pôr todas. Se vocês já fizeram a entrevista, legal, então eu já sei que você fez todas as anteriores. Então, qual a última atividade que vocês fizeram? Quem já fez a entrevista? Quem ainda está lá no podcast? Quem não fez nada? Quem já fez o roteiro? Quem já começou? Tem gente que às vezes acelera, já começou o texto final. Conta pra gente o que vocês já fizeram. E aí a professora vai me contando. Como é que tá, professora? Todo mundo já fez? Conseguiu fazer pelo menos até a entrevista que era o combinado? Professora? Será que a professora caiu? Acho. A professora tá aí? Acho que a professora travou. Mas tô olhando aqui. Legal, legal, legal. Gente, todo mundo quase já fez toda a entrevista. Teve gente que já terminou. Muito bom, muito bom. Parabéns, pessoal. Quem já conseguiu fazer pelo menos até a entrevista está de parabéns. Muito legal, muito legal. Algumas pessoas vão fazer amanhã. Tá ótimo, gente. Então vamos lá. Então, para relembrar, tá? Se alguém tiver dúvida nesses itens, se alguém ainda tiver parado nesses itens, vai perguntando, tá bom, gente? Mas pelo que eu vi, a maioria já fez a entrevista, então não vai ter dúvida. Bom, relembrando então, fichamento, tá? Pessoal, no fichamento, na aula passada, vocês vão lembrar que eu, né, expliquei o fichamento quase inteiro, tá? Comentei quase inteiro. Então aqui eu não vou aprofundar, que nem eu aprofundei na última aula. Quem quiser mais detalhe, dá uma olhadinha lá na segunda aula. Mas só para relembrar. Autor, pessoal, é o nome de todos os autores que estão lá, né? Então, você vai ter lá Ana Reis, vão ter lá, acho que 4 ou 5 autores, né? Não vou lembrar o nome de todos agora, mas eu lembro que tinha lá Ana Reis, André Medeiros e tinha mais uns 2 ou 3 autores. São esses autores que vocês vão colocar aqui, tá bom? Depois o título, né? O título, pessoal, é aquele que aparece em letras maiores, né? Um estudo de metodologia, tal, tal, tal. O ano, ele vai aparecer lá em cima, lá no cantinho direito, lá no alto, ele aparece o ano, tá bom? Então o ano vai aparecer lá em cima. Depois do ano, vem as palavras-chave. As palavras-chave estão logo depois do resumo. Então, logo depois do resumo, estão todas as palavras-chave lá. Não preciso criar, não preciso pensar. Tá tudo ali. Tá legal? Depois das palavras-chave, pessoal, objeto de estudo. Objeto de estudo é você leu, você entendeu. Depois que você leu, que você entendeu, do que se trata, né? Qual é o foco desse artigo que vocês estão lendo, né? Desse estudo? Vocês vão colocar isso como objeto de estudo, né? O que que o autor queria, o que que o autor buscava com esse trabalho? Depois da metodologia, lembrando que a metodologia está lá, se eu não me engano, é o item 3 do trabalho. Então, vocês vão colocar lá que é uma pesquisa mista, quantitativa, qualitativa ou não, né? Só uma das duas. O que que foi feito? Foi feita uma revisão da literatura, foi feito um questionário, uma entrevista. Vocês vão colocar lá. Legal? Depois, principais resultados. Se eu não me engano, o item 4 são os resultados. Então você vai lá no item 4, dá uma lida nele, nos resultados, e vê quais são os principais resultados que o autor, que os autores identificaram. Tá certo? Então, eles fizeram todo um trabalho, acharam alguns resultados. Quais são esses resultados? Quais são os principais resultados que foram encontrados? Beleza? Depois, inserir 2 autores mais citados no decorrer do artigo. Como que vocês vão fazer isso? Inserir identificar os autores mais citados? É só ir vendo lá no artigo, vai aparecer lá, Ribeiro 2017, Travassos 2019, aí vai aparecer Shin 2021. Então, vai aparecer os autores e você vai ler lá
quais são os autores, tá certo? Quais são os autores que vocês vão citar ali, que são os dois mais citados. E por fim, a referência completa. A referência, pessoal, é aquela que a gente pega o nome dos autores, o nome do artigo e vai fazer a referência desse trabalho. Então é como se eu estivesse fazendo o meu trabalho e fosse colocar a referência do livro que eu li. Então, como que eu vou colocar? Reis, vírgula, a, vírgula. Aí eu vou colocar o segundo autor, Medeiros, vírgula, a. Aí eu vou pôr o terceiro. Ou eu posso simplesmente colocar Reis, vírgula, a, et al, que significa e autores. Aí eu vou colocar o nome do artigo, um estudo de metodologia mista, tal, tal, tal. E depois eu vou colocar os outros dados, onde foi publicado, tá? Todas as informações. Beleza? Então, pessoal, é para eu pegar esse artigo e fazer a referência bibliográfica dele. Não é para copiar as referências que os autores pesquisaram, não. Você vai fazer referência do artigo que você leu, que é esse artigo. Beleza? Tranquilo o fichamento, gente? Quais as principais dúvidas de vocês quanto ao fichamento? Quais dificuldades que vocês encontraram, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Professora, alguma dúvida? Pesquisei a fundo e vi que tem vários tipos de fichamento. Aprenderemos os outros modelos? Não, tá? Nesse momento não. Na verdade, a gente vai aprender esse, porque se a gente for fazer um outro modelo, alguma coisa assim, a gente acaba perdendo foco, tá? A gente acaba perdendo o foco, que é o foco de você aprender a fazer uma entrevista, de você aprender a fazer uma síntese num fichamento, tá? Então, o foco não é aprender vários modelos de fichamento, mas sim um modelo que é para você aprender a sintetizar, tá bom? Ok? Aqui, Jailane colocou que já finalizou o roteiro, a entrevista, o texto final em desenvolvimento, e ela está em dúvida nas referências. Referências. Jailane, Oi, pode professor. falar, pode falar, professor. Não, legal. Referência é isso, gente. Vocês têm que usar a norma da ABNT lá na referência, tá? Então, norma da ABNT na referência, eu vou até mudar minha tela aqui, ó. Vocês vão fazer mais ou menos assim, ó. Reis, vírgula, a, et al. Aí vocês vão colocar o nome do artigo Ela não em mudou, tá? letras em negrito, geralmente, tá? Isso, não mudou, tá? Sua tela, nós já estamos vendo. Não, eu tô digitando no chat, por isso que eu Ah, mudei de tá tela. bom. É, eu mudei só a minha tela. Ah, tá Aqui, ó. bom. Vocês vão colocar Reis et al, um estudo de metodologia, tal, 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 tá? É isso que vocês vão pôr, ok? É fazer a referência desse artigo, como se fosse uma referência bibliográfica, tá bom? Ah, mas eu não tenho a norma da BNT. Aí eu vou pedir para vocês darem uma pesquisadinha, tá? Pesquisando, vocês acham facinho a norma e aí vocês conseguem fazer essa referência. Tá bom, gente? Ok? O aluno Beleza? Guilherme no chat, que os modelos não abrem para ele, porém, assim, não sei se é o celular, né, que não suporta o arquivo, não sei por onde ele está tentando abrir, mas geralmente a trilha ele é bem, né, bem dinâmica e os arquivos abrem normalmente. Não sei o que está acontecendo, Guilherme. É, às Você vezes já é tentou isso, viu? computador? Às vezes não tem suporte, né? Até porque a maioria dos arquivos estão todos em Word. Então, Aham. se for tentar abrir e não tiver um editor de documento, ele não vai abrir, tá? Outra coisa, que outra dúvida na realidade, explicar a referência bibliográfica novamente. O É, aluno Magno essa que eu expliquei agora, né? Que eu coloquei até o foi exemplo ali. anos atrás. Outra dúvida também. Sobre o fichamento e portfólio em geral, precisa ser enviado de acordo com as normas, com espaçamento em e-mail. Já chego no portfólio. Deixa eu Aí ver já aqui. explico o portfólio certinho. Hum, Então, não precisa colocar todos os autores nas referências? Não, não precisa, tá?
Pode até colocar, pode colocar, que nem eu falei, Reis, vírgula A, Medeiros, vírgula A, aí eu posso colocar todos os autores, mas geralmente a gente não faz isso, a gente só coloca lá o primeiro, et al, que significa e outros, né? É como etc, que significa e outros, et al significa e autores, seria alguma coisa assim, né? Tá bom? Outra dúvida aqui da aluna Geilane e sobre o texto final. Texto, É sobre texto, a é, vontade ou o projeto em si? texto final, portfólio, a gente já chega lá. Guarda um Maravilha, pouco. professora? Peraí, chegou mais dúvidas aqui, tá, prof? Aham. Gabriel, essa dúvida que eu vou tirar tá, professor, em específico. Ele está dizendo, está falando o seguinte, que perdeu as aulas anteriores, está um pouco perdido. Gabriel, o professor ele está passando as orientações aqui no encontro de hoje, mas é fundamental, imprescindível que você assista às aulas gravadas, tá? Tendo em vista que o nosso tempo de aula aqui ele é muito curto, né? Então, assim, para que você possa entender de forma mais dinâmica, né? De forma mais tranquila, para não ficar tantas informações, eu oriento que você assista às aulas gravadas. Eu até mostrei aqui no início como é que vocês conseguem acessar diretamente pelo Ava, mas eu já mandei hoje, inclusive aqui no chat, tá? As aulas gravadas, aula 1 e 2. Vou mandar novamente agora, tá? Para que você possa assistir, e aí você vai ficar por dentro, tá? Inclusive também acessar a trilha de aprendizagem, tá, pessoal? É muito importante. A trilha ela é bem autoexplicativa, tem todo o passo a passo. Então é fundamental que vocês acessem, tá? Obrigada, viu, professor? Imagina, professora. E eu já vou chegar na entrevista também, de qualquer forma, mas como a professora falou, é importante assistir às aulas, tá? Que eu não vou conseguir aprofundar tanto, beleza? Então vamos lá. Roteiro de entrevista. Roteiro de entrevista, pessoal, como a gente falou, tá? Modelo do roteiro está na trilha, mas não usem o modelo, façam as perguntas, elaborem as perguntas, tá? E por que que eu falo isso? Porque lá no portfólio, a gente já vai falar sobre isso, vocês vão ter que transcrever o roteiro. Vocês vão ter que transcrever as perguntas. Aí imagina, né? Vocês têm como tarefa fazer o roteiro e você transcreve as perguntas que você copiou do roteiro, do modelo. Não fica legal, né, gente? Com certeza, quem for avaliar lá vai talvez tirar um pontinho. Por quê? Porque você não fez a tarefa que era elaborar as perguntas, tá? Então, elaborem as perguntas. Se vocês forem lá na aula 1, eu dei alguns exemplos de perguntas, tá? Eu dei alguns exemplos ali de perguntas. Então, na verdade, o que que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar perguntas, não precisa ser aquelas, mas vocês vão elaborar perguntas. Legal? Ok? Quem teve dificuldade com o roteiro? Alguma coisa em relação ao roteiro, pessoal? Tirando algumas dúvidas, né? Ah, as perguntas têm que ser sobre o quê, né? Possíveis dúvidas. As perguntas têm que ser sobre o quê? As perguntas têm que ser sobre desafios contemporâneos na área de vocês, então, para ciências contábeis, para biblioteconomia, para administração, para RH, tá? As perguntas relacionadas a desafios contemporâneos e hard soft skills. Então vocês podem juntar tudo ali, mais perguntas que relacionam em hard soft skills e desafios contemporâneos. Outra pergunta que o pessoal fez nas outras aulas, né? Professor, quantas perguntas? Quantas vocês acharem necessárias, tá? É o que eu falo. 2, 3 perguntas é pouco, 15 perguntas é muito, tá? Então, se vocês forem lá no portfólio, aparecem só algumas linhas. Não precisa ser somente essas. Depois eu vou abrir o portfólio, eu vou ensinar vocês a inserir mais linhas, tá? Então, por exemplo, professor, eu fiz 8 perguntas, eu fiz 10 perguntas, eu fiz 6 perguntas. Ok, tranquilo. Vocês vão fazer a quantidade de perguntas que vocês acham que são necessárias. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas, professora? Não, tranquilo até então, viu, professor, aqui no chat. Beleza. É,
Vamos lá. Aí a gente foi então para a entrevista semi-estruturada. Na entrevista semi-estruturada, é... é o momento em que a gente vai. Opa, desculpem. É o momento em que a gente vai conversar com a pessoa, a gente vai conversar com a pessoa que eu escolhi, que eu defini que vai ser o meu entrevistado, e começar a fazer as perguntas. No momento que eu começar a fazer as perguntas, o que que vai acontecer? Eu vou, por exemplo, começar usando o roteiro, né? Me apresento, lembra, na última aula eu falei um pouquinho sobre isso. Me apresento tudo, falo um pouquinho sobre qual que é o foco da entrevista e começo a usar o roteiro. Comecei a usar o roteiro, percebi que dá para fazer outras perguntas. Percebi que dá para fazer outras perguntas, eu vou fazendo outras perguntas sem problema nenhum. Tá legal? Então, assim, eu vou fazendo perguntas que eu acho que são interessantes, que são importantes, que valem a pena eu perguntar conforme as respostas. Ah, mas eu posso seguir o roteiro? Pode, não tem problema nenhum, tá? Vai ficar a critério de vocês. A entrevista pode ser uma entrevista online, pode ser uma entrevista presencial. Depende aí da disponibilidade sua e da pessoa a ser entrevistada. E eu posso, quando eu for fazer a entrevista, né? Eu preciso colocar lá depois no texto o nome da pessoa, a identificação? Não, você pode, não precisa, mas pode, tá? Depois eu vou falar do texto final, eu vou falar sobre isso. Outra questão. Eu preciso copiar tudo e escrever tudo que a pessoa me respondeu? Não, eu posso colocar só os pontos mais importantes. Então a pessoa está me falando, eu estou ali puxando aqueles pontos que são mais importantes. Por quê? Porque as respostas eu vou usar só para o texto final, tá certo? E a dúvida que às vezes fica, né? Posso gravar a entrevista? Não se esqueçam de pedir autorização, tá certo? Vocês não podem publicar, porque senão eu teria que fazer pedir toda uma autorização para isso, tá? Então, assim, verifiquem se é necessário. É o que eu falo, vocês vão precisar pegar os pontos mais importantes, tá legal? Ok? Tranquilo? Tranquilo até aí, professora? Dúvidas? Não, professor, só a aluna que disse que não estava encontrando o podcast. Quando vocês forem acessar, pessoal, lá embaixo na trilha, eu vou até mandar o print aqui para vocês, vou deixar o print, onde está exatamente o podcast, tá? Você vai clicar em cima desse link e vai direto para o podcast, tá, Gustavo? Vou mandar aqui um print, onde é que vocês conseguem localizar dentro da trilha. O pessoal agora está perguntando sobre o texto final, mas você ainda vai explicar, né, prof? Eu já chego lá, pessoal. Olha só, lembra que eu falei? Não adianta vocês perguntarem sobre coisa que eu ainda não cheguei. Eu vou chegar lá. Por enquanto eu ainda estou na entrevista, tá? Eu preciso saber se tem dúvida nos outros itens, senão eu vou falar de coisa posterior e não falei das anteriores. Em relação à entrevista, pessoal, eu queria saber, para quem já fez a entrevista, quais foram os desafios, como vocês se sentiram realizando a entrevista? Foi tranquilo, não foi tranquilo? Foi fácil, foi difícil? Contem um pouquinho para mim como foi fazer a entrevista, pessoal. Escrevam aí, como vocês se sentiram, coloquem no chat, pessoal, para a gente saber, para eu entender um pouquinho como que foi, até para às vezes a gente bater um papo rapidinho aqui sobre isso. Aí você me conta, professor, aqui que eles vão contando, tá bom? Enquanto eles falam, licença, tá, professor? Acabei de enviar, tá, Gustavo? O print. Você vai clicar em cima onde tem Soft e Hard Skills. E aí já vai direto para o podcast, tá? Você vai clicar em cima e aí já gera um link e aí você já escuta automaticamente o podcast, tá? Enviado aí para você. O pessoal tá colocando aqui que a entrevista foi boa, deu até vontade de tomar um café. Tranquilo, mas tenso. Por que que foi tenso? Eu também fiquei curiosa. Patrícia colocou que o maior desafio foi elaborar o roteiro.
Isso é normal, viu, Patrícia? Às vezes a gente tem que ficar perguntando, pensando em quais são as perguntas que eu vou fazer, e às vezes é mais difícil do que realmente fazer ali o bate-papo, né? O bate-papo depois é mole, né? O difícil às vezes é pensar nas perguntas, é isso mesmo. Quem mais, professora? É, farei a minha amanhã, mas já estou com frio na barriga. Giovana, achei tranquilo, já havia tido essa experiência em outra graduação. Legal. Ana, fiquei surpresa, né, de como está difícil encontrar pessoas comprometidas com o trabalho. A entrevista aconteceu de forma muito tranquila. Professora, me conta quem que falou que tá com frio na barriga. Quem está com frio na barriga foi. Deixa eu subir aqui. Aqui em cima. Gente, cadê aqui no chat? E me conta também quem que falou que. Oi? Rosiane colocou. Rosiane, professor, que está com frio na barriga. Rosane, não precisa ficar com frio na barriga, tá? Depois você me conta quem que você vai entrevistar, só pra gente saber. Mas assim, não precisa ficar com frio na barriga, não. Você vai bater um papo, tá? Imagina que você vai ter uma conversa ali bem tranquila. É, Pensa que vai ser um momento ali de você conversar, de você tirar dúvidas, tá? Beleza? E quem falou, professora, que tá difícil encontrar pessoas comprometidas? Foi a Adriana? Foi, isso mesmo. Por que, Adriana? Conta pra gente também. Você chegou a entrevistar ou tá difícil de achar alguém para entrevistar? E mais, professora? Vai me contando. Mais gente falou alguma coisa? Tem uma aluna que falou que vai fazer entrevista na quinta, na própria empresa que ele trabalha. É, Professora? e eu falando aqui, Rosiane colocou o seguinte, que amanhã ela vai estar de folga e a pessoa, né, que ela vai entrevistar se disponibilizou para que ela possa entrevistá-lo. Ah, que legal, que legal. Então o chefe da Rosane. Legal, Possivelmente. Rosane. Aí Legal, daí ela legal. colocou o seguinte, só escutou o podcast até agora. Teve Enade na semana passada e no próximo final de semana ela vai mergulhar. E o importante é que você mergulhe, né, Daiane? Que você entregue, né, a atividade até o dia 9, tá? Outra Isso coisa aí, também, tá? É só se não deixem, dedicar que dá tempo, né, professora? isso, não deixem para o último dia, tá? Não deixem para enviar só É, no dia 9, porque a gente sabe que o sistema ele pode passar por alguma instabilidade, tá? Então, assim, a gente orienta que vocês, né, não deixem para o último dia, tá? Deixa eu ver aqui mais. É Wagner, que entrevistou o diretor da empresa onde ele trabalha, que é padrinho do filho dele, então foi bem tranquilo. aí é mole. Bruna, eu entrevistei o meu tio, pois ele tem um escritório de contabilidade, também foi super tranquilo. Legal. A Adriana colocou o seguinte, que o senhor tinha perguntado ao professor, que ela disse que tem muita dificuldade em encontrar pessoas com foco, né, no trabalho. A mesma tem muita rotatividade de funcionários na empresa, né? Ah, Acredito Adriana. que mencionou. Adriana, olha, eu já vi casos, eu imagino que seu curso é RH, né? Eu já vi casos de gente que começa a trabalhar de manhã e meio-dia não volta. Tá comum isso. A pessoa que vai fazer a entrevista e fala na entrevista que não tem interesse, não sabe nem por que foi. Olha, é cada coisa que a gente vê e tá difícil. Tá muito difícil achar profissional, viu? É bem complicado. Mas dá certo, viu? Eu falo que eu trabalho na indústria também, né? Eu sei que é bem complicado achar profissional. Paulo Mas colocou legal. para entrevistar a madrasta,
que é Uhum, arquivista há 30 anos. Legal. E legal. que ele colocou o seguinte, que não tem ninguém para entrevistar, né? Não tem ninguém para realizar a entrevista. Mas Qual que é... Oi, professor, desculpa. foi aquilo que você já havia comentado nas aulas anteriores para procurar, né, nas redes sociais, né? LinkedIn. É, Sempre tem alguém disposto a ajudar, né? quem que é a aluna, professora Kaila? É isso? Kyla, isso mesmo. Ô, Kyla. ô, ô Kaila, me fala qual que é seu curso. Põe aí que curso que você faz, só para a gente ver se a gente, às vezes, até algum colega da turma consegue ajudar. Pois é. Teve Eu já turma, gente. Teve uma turma que eles estão fazendo o tecnologia de alimentos, né? Imersão profissional em tecnologia de alimentos. E um ajudou o outro. Um ajudou o outro. Teve uma que tinha lá 5, 6 funcionários na mesma empresa, 10 funcionários, não sei, que faziam gastronomia e ela conseguiu ali, né, auxiliá-los. olha só, professor, ela faz administração, né? Então é um curso que vai ver alguém até dentro Tranquilo. da sala de aula virtual pode ajudar, né? Conhece É, alguém. às vezes até alguém que algum colega que trabalha numa empresa, conhece ali alguém que faz administração, consegue arrumar. Então, se depois bate um papo com os colegas, quem sabe alguém te ajuda, viu, Kaila? Ó, professor, temos um relato aqui bem interessante, né, da aluna Giovana. Ela é servidora pública, trabalha na parte administrativa da Secretaria de Saúde da cidade onde ela mora. Ela entrevistou o chefe, que é secretário de saúde, né, e também gestor. E ela achou interessante que o ambiente onde ela trabalha requer muita questão de soft skills, por lidarmos, né, com pacientes todos os dias, mas ele foi ambientado com esse termo, né? Ela disse com a minha entrevista. É isso aí, aquilo que a gente falou no começo da aula, né, professora? A importância de conhecer, né? A gente conhecendo ali a gente conhecendo o termo soft skill, hard skills, a gente tem que explicar para o nosso entrevistado. E é um termo que hoje em dia é comum. Se você entrar no LinkedIn, fala o tempo todo de soft skills, hard skills, né? E aí tá aí, né? Tá aí que realmente entrevistado da Giovana não sabia. Legal, professora. Muito bom, muito bom. Obrigado pelas participações. Vamos para a próxima parte, professora? Sim, professor. Gustavo, só respondendo aqui, Gustavo, que pode ser uma dúvida dos demais, ele está perguntando se essa parte da entrevista tem na trilha. Tem sim, tá, Gustavo? Tudo que o professor está falando, está pontuando, o roteiro da entrevista, o fichamento, tudo vocês encontram dentro da trilha de aprendizagem, tá? É isso aí. Professora, então vamos lá. Vamos falar agora do texto final, então, pessoal. Texto final. O que que vocês vão fazer? Vocês pegaram, fizeram a entrevista, ouviram o podcast, leram o artigo e agora vocês vão fazer o quê? Primeira coisa, isso é uma sugestão, tá? Anota as principais ali, os principais percepções sua em forma de tópico. Então, sobre o que que você quer falar no texto? Ah, o meu gestor, ele falou sobre soft skills, da importância de lidar com soft skills com pacientes e ele foi ambientado com o termo na entrevista. Legal, são 2 tópicos já para escrever, né? Ah, é muito difícil achar pessoas que querem trabalhar. Legal, é um tópico para você colocar, porque são coisas interessantes para você acrescentar na sua entrevista, tá? Aí vocês vão elaborar um texto, pessoal, com uma página. Então vai ter que ter uma página no Word com fonte 12 Times New Roman ou fonte 11 Arial. Por que fonte 12 Times e se for Arial é 11? Porque a fonte Times ocupa menos espaço, tá? Então a fonte Times ocupa menos espaço que a Arial. Então, na verdade, é mais ou menos depois de um texto digitado com Times, com a letra 12, né? Ou com Arial, com o tamanho 11, ele dá mais ou menos o mesmo número de palavras e caracteres, tá? Então é por isso que tem essa diferença. Mas lembrem-se, fonte 12 Times ou 11 Arial. Espaçamento, simples.
tá? Então, não é um trabalho científico que eu vou fazer lá com espaçamento, um e-mail e tal. Não, espaçamento simples, tá? Aí vocês vão definir o título do texto, né? Ah, os desafios contemporâneos na área de arquivologia, né? Não sei, vocês vão elaborar ali um título, tá? Elaborou o título, aí vocês vão escrever o texto de vocês. Então, vocês têm ali os tópicos sobre o que vocês querem escrever, escolheram um título e aí vocês vêm com o texto. Como que vai ser esse texto, pessoal? De 4 a 5 parágrafos, tá? Então vocês vão ter um parágrafo inicial, um parágrafo final e dois, três parágrafos centrais, tá? O que vai ser o parágrafo inicial? Parágrafo inicial é aquele que vocês apresentam o tema, falam qual a intenção do texto, o objetivo do texto. Então, vocês vão começar lá, né, no primeiro parágrafo, falando: esse texto tem como objetivo abordar as soft hard skills na área de recursos humanos, mostrando assim quais os principais desafios contemporâneos. Olha só, vocês estão colocando ali um contexto, né, explicando por que que vocês estão escrevendo o texto. Quem for ler o texto vai entender logo de cara qual que foi o seu objetivo. E aí vocês também vão trazer como as informações foram coletadas, com um podcast, um artigo, uma entrevista. Então vocês podem colocar, para isso foi assistido um podcast, pode pôr o nome do podcast se quiser, se achar necessário, tá? Foi feita a leitura de um artigo tal e foi realizada uma entrevista, e aqui vocês podem identificar uma entrevista com um profissional da área tal que trabalha na Secretaria de Saúde Municipal de uma cidade, ou eu posso já trazer, né? Foi entrevistado o secretário fulano de tal, da secretaria tal, da cidade tal, tá certo? Então é aquela coisa. Posso identificar? Posso. Posso não identificar? Coloca pelo menos se o profissional da área onde trabalha. Não precisa ser empresa que trabalha se a pessoa não quiser ou se você não quiser. Mas pelo menos se é uma indústria, se é um comércio, se é uma indústria de grande porte, se é uma microempresa. Tá legal? Ok? Beleza? Depois, vocês vão vir com os parágrafos seguintes, são os dois, três, né? Parágrafos que eu falei que são aqueles parágrafos centrais. Primeira coisa, nesses parágrafos vocês vão apresentar os pontos sobre o conteúdo em si. O que são soft e hard skills, o que o profissional entrevistado disse, o que tudo isso tem a ver com a sua futura profissão. Então, você pode colocar ali, né? Ah, não vai começar com A, tá, gente? É só porque eu estou pensando aqui. Mas você pode colocar: durante a entrevista foi citada a importância das soft skills na gestão pública, principalmente em relação ao atendimento a pacientes. Aí vocês podem falar: um dos desafios contemporâneos na área de recursos humanos é a contratação de profissionais, pois, segundo o entrevistado, está difícil encontrar profissionais que realmente queiram, tenham vontade de trabalhar. Olha só como eu estou ali explicando. Eu fiz a entrevista, a pessoa me respondeu, eu estou ali contando a história, tá certo? Dois, três parágrafos contando isso. Ah, professor, dois ou três? Depende. Se você for citar três coisas diferentes, três parágrafos. Duas coisas diferentes, dois parágrafos. Se eu perceber que o parágrafo está ficando muito extenso, divido ele, tá certo? O importante é que eu dê conta de fazer a explicação em no máximo três, no mínimo dois parágrafos. E o parágrafo final é aquele em que vocês vão apresentar as conclusões sobre tudo que foi discutido. Então vocês vão colocar lá: conclui-se então que para a área de arquivologia o principal desafio contemporâneo tem a relação com tal coisa, né? E as soft skills são muito importantes, apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem o termo. Ok? Então vocês vão explicar ali, né? A que conclusão você chegou. E aí vocês podem até colocar, né, ali, ó, que tal escrever a última frase desse parágrafo dizendo como esse quiz pode contribuir para vocês, que você seja o profissional que sonha ser. Então, em virtude disso, né,
O curso tem trazido para mim, se vocês quiserem por isso, tá? Tem trazido para mim um conhecimento, hard skills necessárias, soft skills para me tornar um bibliotecário, tá certo? Uma bibliotecária, ok? Tranquilo? Dúvidas quanto ao texto final, gente? E Alguma agora, dúvida? Oi, professora? agora não chegou nenhuma dúvida. Nada? Pessoal, Agora, aproveita. Então, vocês estavam com dúvida em relação ao texto final? Tá aí, tentei dar uma resumida aí em como faz o texto final. Aí, pessoal, na hora que vocês forem fazer o trabalho, pegue esse pedacinho da aula, ouve de novo, para de repente ter uma ideia, para de repente clarear, tá? Nada, professora, tranquilinho? tranquilo, prof. Nenhuma dúvida até agora, não. Muito bom. E aí, pessoal, fiz o texto final em um Word, coloquei, revisei, tá? Que eu faço agora, né? Agora eu vou lá e vou para o portfólio, tá certo? Elaboro o texto e vou para o portfólio. Beleza? Ok? Vou para o portfólio. O que eu tenho que fazer no portfólio? Item 1, identificação. Item 2, fichamento. Vocês vão pôr o fichamento no portfólio, tá? Item 3, roteiro da entrevista. Item 4, texto final. Então é tudo que vocês fizeram, pessoal. É vocês se identificarem, copiar o fichamento, copiar o roteiro e colocar o texto final. Beleza? Aí, professor, eu vou até fazer o seguinte agora. Vou parar de compartilhar minha tela. E agora, professora, se de repente eu cair, é porque às vezes você compartilha a tela para, às vezes cai, tá? Mas vamos lá. Ó, chegaram umas questões aqui, tá, professor? Tá bom. Professor, é importante falar sobre a formatação. Formatação do. Não especificou. Do fichamento, botou depois lá embaixo. Do fichamento. Deixa eu explicar então o portfólio, professora, que aí acho que vai ficar claro, tá bom? Ok, professora? Ok, professor. Ok. Pessoal, aqui está aparecendo imersão profissional, vou até trocar, só para não ter confusão. Deixa eu trocar aqui. Eu acho que o professor caiu. Nós estamos te ouvindo, tá, prof? Deve estar voltando. Devem estar voltando, tá? Pessoal, as dúvidas que vocês estão enviando, vou pedir só que vocês aguardem um pouquinho, que assim que o professor retornar, ele terminar a explicação, tá? Eu já passo para ele. Professor? Isso mesmo. Giovana até respondeu aqui o aluno Gabriel, mas dentro da trilha, Gabriel, vai ter a parte lá que fala exatamente a formatação, tá? Do fichamento. Posso até mandar Prof- aqui o print. Oi, prof. Professora, caí, Caiu. mas Ah, voltei. voltou. Caí, mas voltei. Professora, então vamos lá. Desculpa, você estava tirando dúvida na hora que eu falei? Pode concluir. A dúvida do aluno Gustavo, mas já tirei, tá, professor? Já? Aí, agora, tem outras dúvidas aqui, prof. Você prefere concluir, né, sua linha de raciocínio falando sobre o roteiro e depois a gente segue, né, para as perguntas, pode Isso. ser? Deixa eu explicar certinho o portfólio e aí a gente já vai direto para as dúvidas, pode ser? É claro. Então vamos lá. Então, o portfólio agora. Experiência profissional, desafios contemporâneos, identificação. Você vai pôr o nome do curso de vocês, tá bom? Qual o curso que vocês fazem? Depois, o nome de vocês, acadêmico, então põe o nome inteiro de vocês. Turma. Pessoal, a turma
Tá aí no chat, inclusive, né? FLD 676953 é essa turma, tá bom? Então coloquem ali a turma de vocês. Professor, podem colocar meu nome, semestre 2025/2, tá? Que é o segundo semestre de 2025, beleza? Fichamento. Fichamento, acho que era o Gabriel que estava com dúvida. Gabriel, fichamento é você escrever aqui dentro, ó, nome do autor, o título, o ano. Ah, professor, que letra que eu uso? Na verdade, ó, eu vou clicar aqui, vai parar de compartilhar. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, na hora que eu clicar aqui dentro, estão vendo minha tela? Ó, eu estou clicando aqui, ele já vai aparecer aqui uma letra pequenininha, Arial. É só ir lá e seguir a mesma linha de raciocínio do, do texto final, tá? Então, se é Arial, eu vou pôr Arial 11. Se eu for lá na Times, vou lá na Times, se eu optar por ela. Eu, sinceramente, eu não gosto muito da Times. Eu acho que a Arial é mais fácil de ler quando a gente está digitando tudo. Mas tem gente que prefere. Se eu for na Times, eu vou lá na letra 12, tá bom? E digito aqui normalmente, tá? Então eu vou por aqui, ó. Reis, vírgula, Tial. Lembra que eu falei? Tal, tal, tal. Desculpa, aqui não. Aqui deixa eu corrigir. Aqui, na verdade, eu vou pôr o nome completo dos autores. Então é Ana Reis, vírgula, André Medeiros, tal, tal, tal. Ok? Vou fazer o fichamento completo. Fiz o fichamento, copiei o fichamento que eu fiz, venho aqui para as perguntas. Ah, no roteiro de entrevista eu só vou transcrever as perguntas? Sim, tá aqui, ó. Transcrever as perguntas do roteiro na entrevista, tá certo? Então você vai transcrever as perguntas. Professor, só tem espaço para 5 perguntas. Coloco só as 5? Não. Você pode colocar mais. Então, se eu vier aqui, ó, depois dos 5, se eu vier aqui, aparece um maisinho, tá vendo? Se eu clicar nesse maisinho, ó lá, apareceu mais uma linha, tá certo? Ou posso pôr aqui no final e dar um Enter. Quando eu ponho aqui no final e dou um Enter, ele já aparece automaticamente mais uma linha. Então eu posso tanto pôr na última linha aqui e dar um Enter, como eu posso vir aqui embaixo, vai aparecer esse maisinho, eu coloco mais uma linha. Quantas linhas? Quantas perguntas vocês tiverem feito. Beleza? Tranquilo até aí? Feito isso, o que eu vou fazer? Tenho o contexto final. Então, nesse quadrado aqui, eu vou digitar o texto final. Ok? Espaçamento simples, letra 11 se for Arial, 12 se for Times. Vou digitar o meu texto aqui. Ok? Beleza. Fiz isso. O que eu faço? Está prontinho o meu trabalho. Salvo em PDF. Salvo em PDF. E aí o que eu vou postar? O portfólio, gente. Eu não preciso postar mais nada, é só o portfólio que eu tenho que postar. Por quê? Porque tá tudo que você fez está ali. Tá certo? O fichamento está ali, o texto final está ali, o roteiro de entrevista está ali. Então o que vocês criaram está ali. Então é isso que vocês têm que colocar. Beleza? Tranquilo, dúvidas? Agora sim, professora, vamos lá, dúvidas. Vou botar aqui, tá? O chat. O Sandro colocou o seguinte, tá dado de bandeja, tudo explicadinho. Não é bem uma dúvida, né? Mas colocou aqui. Uma dúvida sobre o fichamento. No nome do autor, vai só o nome abreviado e o título, isso aí o professor já falou, né? Já explicou lá. Professor, eu consegui enviar todas as avaliações hoje. Porém, na trilha tem um modelo de template. E na hora de responder a socialização, não aparece a opção de inserir o arquivo. Respondi de forma manual. Isso aí, a socialização é o próximo item que eu vou falar. Ele é isso, tá? Na verdade, tem um template ali de socialização que a gente usa quando a turma é pequena, quando dá para fazer uma socialização ali, fazendo uma apresentação. Para avaliação, não. Para avaliação, né, o que vocês vão ter que postar é isso. Responder a pergunta digitando em forma de texto, tá bom? Mas eu já vou explicar melhor ela. É,
No caso do roteiro da entrevista, colocamos somente as perguntas ou as respostas também? Somente as perguntas, tá? É para transcrever as perguntas. No caso. Isso, aqui é uma dúvida de Maria, mas para mim, tá, professor? Referente à atividade de extensão, você vai realizando, Maria, no decorrer do semestre, tá? Então não precisa fazer, esse semestre eu fiz um projeto, no semestre que vem você faz outro, e assim, né? Até a finalização do seu curso, tá? Você pode ir fazendo no decorrer do semestre sem problema. Deixa eu ver aqui. Outra dúvida. Eu fiz as atividades só lendo a trilha de aprendizagem, só vi as aulas depois. Acabei colocando o nome da prof. mediadora, porque não havia achado o seu. Tem algum problema? Nenhum, nenhum, tranquilo. Hum, Em acadêmico, Talvez o Maria, você tutor interno não entenda, né? Mas não vai ser isso que ele vai tirar ponto. não, isso não vai ser algo que vai, se você seguir direitinho as orientações. Acho que a professora deu uma travada, mas eu continuo aqui, até a professora voltar. Em acadêmico eu boto o quê? Seu nome, Maria, tá bom? Seu nome. Mas ali aparece somente as perguntas. Coloca ao lado as respostas. Não põe as respostas, Rosane, só as perguntas, tá? Transcrever as perguntas. No texto final, faça um resumo geral de tudo. Andrei, voltou, Aí, professora? aqui, voltei. Legal. Tô aqui no Andrei e vou te ajudando enquanto você tá achando, tá, professora? No texto final, faça um resumo geral de tudo. Segue essas instruções que eu falei, Andrei. Primeiro parágrafo é o objetivo. Eu vou explicar um pouquinho a que se refere o trabalho. Vou falar como que eu fiz o estudo, né? Assisti um podcast, li um artigo, né? Então você vai colocar essas atividades. Depois disso, você vem com o quê? 3 parágrafos fazendo uma explicação geral, né? Trazendo as informações das suas descobertas. E um último com a conclusão, tá bom? Parou em Onde Andrei, que né, prof? tá? Oi? Luana, você parou em Andrei, né? Isso, Agora agora é a a próxima Crislane. é sobre a dúvida dela referente à parte das perguntas. É para colocar as perguntas, sem as respostas no portfólio, foi aquilo que você já explicou, né? Não Isso precisa das mesmo. respostas, né, professor? Só as perguntas. É isso? Isso aí. Já respondi. A outra dúvida aqui é referente se salva tudo junto para enviar em um único arquivo. Não, na verdade é o portfólio, gente. Olha só, vou repetir, né? Vocês vão fazer o portfólio em que vocês vão colocar tudo isso no portfólio. O portfólio é um arquivo único, tá? O portfólio é um arquivo único com todas essas informações. Vai lá na trilha. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, professora, rapidinho, deixa eu compartilhar uma coisa aqui, ó. Pessoal, tô aqui na trilha Desafios Contemporâneos. Então, aqui na trilha, ó, vai lendo, vai lendo, vai lendo, tá? Ó, vocês vão lendo tudo isso aqui. Depois que vocês leram tudo isso aqui, ele vai trazer aqui, ó. Cadê? Cadê? Primeiro, depois que ele traz aqui quais são as atividades, né? Ele tem aqui, ó, o podcast e depois o artigo. O modelo de fichamento está aqui. Passou isso, desço mais um pouquinho, vamos lá para a etapa 1. Cheguei na etapa 1, vou ler tudo aqui falando do roteiro de entrevista. Olha o modelo de roteiro aqui. Desço mais um pouquinho, vem aqui uma leitura complementar, tá? Essa é uma leitura complementar que ele vai explicar um pouquinho como que é uma entrevista. Desço um pouquinho mais, vou para a etapa 2. Vou lendo, etapa 2, ele vai falar do artigo. Tudo que eu falei para vocês aqui, tá? Tudo que eu falei para vocês. Desço mais um pouquinho. Olha lá o modelo de portfólio aqui. É esse modelo que vocês vão seguir. Clica aqui, vai vir esse roteiro. E aí na etapa 3 vai falar um pouquinho sobre a socialização. Professor, e esse template? É aquele que eu falei que não é necessário fazer, tá bom? Não tem necessidade. Beleza? Vamos lá, professora, o que mais tem de dúvidas? Sara colocou o seguinte: fez todo o portfólio sem esse modelo. Não entendi muito bem. Sem o modelo da instituição, é isso, Sara?
Porque tem que Ô, professor, utilizar o modelo do... Tá ouvindo, prof? Tô sim. Eu acho que ela, É, se ela não se ela fez em outro modelo, tem que rever isso aí, tá, Sara? Porque tem que utilizar o institucional, né, professor? na Do, verdade tinha que ter, tinha, o ideal seria usar o roteiro, tá? O modelo, aliás. Agora vamos ver o retorno, tá? a Tainá, pode colocar uma cor diferente azul nas respostas do portfólio? Pode, mas é desnecessário, né? A gente costuma usar o preto mesmo, tá? O texto final é como uma conclusão do trabalho, onde as respostas do entrevistado darão essa conclusão. Isso, isso aí. As respostas da entrevista podem ser colocadas na produção textual. Isso, é para ser colocado, Crislane. Então, de qualquer forma, as respostas, né, professor, elas vão estar dentro do trabalho, só que não ali no momento junto com as perguntas, né? Vai ser Uhum, colocado ali na produção textual. isso aí, tá? Luiz, licença, tá, prof? Luiz colocou o seguinte: basicamente, faça uma cópia do Word com esse modelo de portfólio e preencha de acordo com os estudos que irei fazendo com as etapas da trilha, é isso? Ele já está em Word. Ele já está em Word, tá? Quando você baixar o modelo de portfólio, ele já vem em Word. Ele não está em outro modelo, não. Ele já está no Word mesmo. Ele não está em PDF, não. Eu acho que ele tem que ver o seguinte, que ele vai, se ele vai dentro desse arquivo que ele baixar, ele já vai construindo o trabalho. Entendi dessa Isso, forma. isso mesmo. Você já pode construir nesse arquivo que você baixou. Era isso mesmo. Para postar o portfólio, precisa estar em PDF. De preferência, sim, porque o que acontece, né? Quando a gente abre o Word de um computador para o outro, às vezes ele desconfigura. O PDF não. O PDF é certeza que vai estar do jeitinho que você encaminhou, tá? Então, geralmente, quando a gente manda documento, a gente prefere sempre o PDF. Vinícius, esse passo a passo que o professor acabou de mostrar para vocês está dentro da trilha de aprendizagem, tá? Lembra que eu mostrei lá no Uhum. início da aula como acessar o sistema, como acessar a trilha? Então, dentro da trilha de aprendizagem vai ter tudo isso, tá? Isso aí. Professor, eu vi que tem uma dúvida aqui. Deixa eu achar quem que falou. A Neucília falou que mandou e na hora da correção eles mandaram como lembrete que tinha que ter colocado as respostas. Na verdade, Neucília, não precisa, tá? Ele tá ali, transcrever as perguntas, tá? Então, na verdade, até é uma coisa que você pode dar uma questionada que aí a gente auxilia lá depois, tá bom? Emily perguntou o seguinte: no fichamento eu tenho que elaborar a minha própria resposta ou eu posso colar do texto? Não, tem que elaborar, tá? Tanto o objeto de estudo, resultado, objeto de estudo, principais resultados, só, né, professora? E metodologia. Você escreve com as suas palavras, tá? Senão vai ficar enorme o fichamento e aí não adianta fazer o fichamento, né? Na verdade, o fichamento é para vocês conseguirem sintetizar, é para ter essa capacidade de síntese, tá? Capacidade de Até síntese. aproveitando, professor, a metodologia utilizada é qual? Nesse trabalho em específico? Metodologia Desse mista, trabalho. qualitativa e quantitativa. Se eu não me engano, é usado a revisão de literatura com um questionário, se eu não me engano. Não lembro se foi feita entrevista também. Mas Uma é isso. lista. Ok. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Aproveitem, aproveitem. Aproveita, mas não tem nada não. Pelo menos até agora não. Enquanto eles estão pensando e escrevendo, professora, deixa eu só mostrar então a socialização.
A socialização, pessoal, está aqui, né? Após o envio do portfólio, o próximo passo será a socialização do seu trabalho. Novamente, você deve acessar a área de notas e avaliações e lá encontrará uma pergunta que deverá ser respondida. Esse é o momento valioso para você expressar as suas reflexões e aprendizados. Então, pessoal, vocês vão entrar lá e colocar colocar responder essa pergunta, né? A pergunta, pessoal, vai ser um pouquinho sobre como vocês fazem o trabalho, né? Como foi fazer o trabalho. Então, pessoal, capriche na resposta. Tente escrever com o máximo de detalhes possível, compartilhando não apenas o que você aprendeu, mas também como foi sua experiência ao realizar a atividade, tá? Então, contem isso. Contem lá o que vocês descobriram. Contem lá que se foi legal fazer a entrevista, se foi difícil, o que vocês aprenderam no momento em que vocês foram fazer a entrevista, no momento que vocês forem fazer o roteiro, né? Então coloquem como foi a experiência, tá? Pense sobre os desafios que enfrentou, as descobertas que fez e como isso contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Lembre-se que essa é uma oportunidade de mostrar todo o seu esforço e dedicação. Então, pessoal, não adianta eu chegar e escrever rapidinho, né, só para responder. Não, aproveita, mostra o quanto você se esforçou, mostra se foi fácil ou difícil achar um profissional, mostra se foi, deu aquele friozinho na barriga que alguém falou que tá, né, para fazer a entrevista. Mostra como você superou esse desafio. Escrevam ali, tem um número de caracteres, tem um espaço para escrever, mas aproveitem para tentar trazer toda a riqueza de detalhes do que vocês fizeram, tá bom? Tranquilo, pessoal. Beleza? Beleza? Dúvidas, perguntas? Pessoal, assim, queria até aproveitar o momento até para elogiar assim, a conduta do professor, particularmente. Acho que ficou muito bem explicado todas as etapas, o professor muito paciente, né? Mostrou todos o passo a passo, e vocês assim, estão com todas as informações, né? Tudo bonitinho, tudo alinhadinho. Então, assim, quem ainda está com dúvida, né, pode assistir novamente a aula gravada, tá? Mas eu acredito que tenha ficado tudo ok, né? Para vocês aí, vocês tenham conseguido atingir o objetivo do trabalho, porque de fato foi tudo muito bem explicado. Obrigado, professora. E assim, pessoal, a próxima aula vai ser uma socialização, né? Na próxima aula a gente vai fazer o quê? A gente vai bater um grande papo aqui sobre tudo que vocês fizeram, como foi a experiência para vocês. Então, assim, eu acho, pessoal, que é uma aula em que é muito legal, porque vocês vão abrir o microfone, vocês vão contar, vocês vão trocar essa experiência, um vai poder falar para o outro o que fez, o que não fez. Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal para vocês aprenderem um pouquinho mais com vocês mesmos, uns com os outros. Então, venham na próxima aula preparados para a gente bater papo, tá bom? Preparados para entrar, falar no microfone e poder participar, tá bom? E vamos lá, aproveitem, pessoal, mais 10 minutinhos para tirar dúvidas. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, Maria, não tem problema, tá? Caso você não consiga entrar na semana que vem, não tem problema, né? O importante é que você entregue o seu trabalho, tá? Dentro do período, né? É o dia 9/12, não esqueça de enviar, por favor. Mas não tem problema não, tá? Mas assim, é um convite, fica um convite para todos vocês. É muito importante esse momento da socialização, né? Essa troca de saberes, pessoas de diversos cursos, diversas regiões do país que vão ter cada um, digamos, a gente tem aqui um aluno que, sei lá, três alunos que cursam administração, né? Mas aí cada um entrevistou um profissional diferente que vai ter uma vivência diferente, né? Então é muito importante para vocês, tá? E aí, professor, vou já mandar já vou enviar o código de saída, tá, pessoal? Só um minutinho. 5 minutinhos eu já envio o código de saída. Daiane colocou o seguinte: CPA será a melhor de todas as disciplinas que fiz no decorrer do curso. Estava muito desmotivada com o curso e com essa disciplina estou fechando esse ciclo de estudos com chave de ouro, graças a vocês. Que bom! Ficamos Obrigado, felizes. Dayane. Obrigado. E não fica desmotivada, não, tá? É,
Às vezes a gente dá uma desmotivada, tem algum tema que a gente não gosta tanto, mas é normal, todo curso acaba sendo assim, mas aí a gente vai se dedicando, fazendo ali leituras extras, estudando alguma coisa a mais e vai dando, achando essa motivação, tá? Só não desmotiva não, tá bom? Já está disponível sim, tá? Pergunta agora, lembrando, vocês precisam anexar o trabalho primeiro, tá, pessoal? Não esqueçam de anexar o trabalho. Então, primeiro vocês anexam o trabalho e depois vocês respondem a pergunta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E a socialização, pessoal, vocês vão escrever lá a resposta, a sugestão, tá? Faz ali um texto separado, né? Tenta digitar no Word e depois cola ali. Eu acho que ajuda, né? Porque às vezes a gente tenta responder direto e perde a conexão. Qualquer coisa que aconteça, a gente tem o risco de perder o que a gente escreveu. Então faz ali num Word, num bloco de notas, algum lugar e depois você passa a resposta. Fica mais fácil, né, professora? Sim. Olha aqui, Regiane, para você explicou de forma muito clara, passo a passo, tirou as dúvidas e ainda abriu a mente para que a gente faça o nosso trabalho. Estou chateada, perdi meu celular, perdi todos os trabalhos que estavam prontos. É por isso que vocês precisam deixar sempre os arquivos, foi o que o professor acabou de falar, né? No Word, enfim, para que vocês tenham essa ressalva, né? Caso aconteça algum contratempo. Sugestão, tá? Uma sugestão é vocês salvarem sempre no OneDrive, no Google Drive, em alguma nuvem, tá? Porque realmente a chance de perder tudo é muito grande. É isso aí, Daiane. É isso aí. E Bruno, eu não sabia que não tem nem como colar. Mas mesmo assim, vale a pena, que nem você falou, né? Põe no bloco de notas, depois digita. Porque aí você tá com a ideia formada, é mais rápido. Mas não sabia, pra mim dava pra colar sim. Eu Legal. também, professor, imaginava que desse também para colar. É, Engraçado, né? interessante essa informação. Mas é isso, faz, porque aí você pensa, você reflete, faz, corrige, volta, olha de novo, né? E aí depois você digita a resposta. Como se a gente estivesse fazendo uma redação, né? Pois é. Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando, tá? Não deixem, tá, de acessar as atividades de extensão, os projetos que estão disponíveis ao seu curso. Então, assim, assista novamente, quem entrou depois, né, da minha explicação. Assista novamente, né, o início da aula. Vocês vão ver lá todo o passo a passo de como se inscrever em uma nova atividade, como anexar, né, as horas de extensão dentro do sistema. Então, é muito importante, tá, pessoal? Não deixem para o final do curso, não deixem para depois, não, eu estou no primeiro semestre, no segundo semestre. Mas é importante, né, devido à quantidade de horas que vocês realizem isso de forma gradativa, né? Então, cada semestre vocês vão desenvolvendo alguns projetos, mas não deixem para o final, tá? Vou passar aqui o código de saída para vocês. 684, tá? Vou deixar fixado aqui no chat também. Então, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Ah, tem aqui, acabou de Rosane, acabou de enviar. Sobre a atividade de extensão. São 340 horas, certo? Já estou indo para 140. Rosiane, cada curso vai ter exatamente a sua quantidade de horas, porque depende da carga horária total do curso, tá? Mas se você acessou lá, você viu aquele passo a passo que eu mostrei para vocês lá no início? Você vai acessar o seu histórico escolar e lá embaixo, no histórico, vai ter exatamente a quantidade de horas que você precisa cumprir. Se no seu caso for, né, 340 horas, é isso mesmo. Você cumpre 340 horas e ó, já está em 140, vai ser rapidinho, tá? Para que você consiga aí obter as suas 340. Então, que bom que você já iniciou, que você já tem uma quantidade considerável também, né, de projetos. 140 horas, fundamental, muito, muito legal. Essa questão, Paula, eu não sei te falar exatamente, tá? Porque eu sei que vocês estão vinculados ao polo que fica mais próximo, né, da sua região. Então, talvez você até consiga, mas tem que ver se o polo que você está pensando em mudar, se você vai ter esse suporte, né, para realizar as avaliações, por exemplo. Vocês precisam responder, né, a avaliação lá no polo, a avaliação final.
Olha só, aqui o professor Islone colocou o seguinte: todas as aulas que tive durante todo o curso, a explicação de vocês, sem dúvida, foi a melhor. Parabéns. Que bom, ficamos Obrigado, felizes. obrigado. Obrigada, eu também fico muito feliz, pessoal. Mas tenta, tá, Paula? Abre um chamado para a coordenação para ver se é possível, tá? Fazer essa mudança. Então é isso, pessoal. Eu vou parar aqui, tá? A nossa gravação. Lembrando, a aula ficou gravada, vai ficar gravada, né, para vocês. Vai subir primeiramente aqui no chat da disciplina e depois vai subir lá no alvo de vocês, tá? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem acessar, né, a aula gravada para que vocês possam assistir novamente, tá? Então, desejo uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Bom descanso. Professora, obrigado pelo apoio, pela interação e obrigado a todos pela participação, por se envolverem aí com as tarefas, a aula. E semana que vem estamos aí para bater esse papo, tá bom? Obrigado, professora. Obrigado, gente. Obrigada, Ricardo. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.